domingo, 19 de abril do ano 2026. Eu predicarei 666. Primeiro Jô, segundo Jô e terceiro Jô. Esse é o título da predicação. Que hablaremos, hablaremos, aí no título já está o tipo, não? O mensagem subliminar de lo que hablaremos hoje, não? Hablaremos sobre o número de la bestia, por suposto. Está esse versículo de Apocalipse 13, versículo 18, se querem abrir, se não, nem eu vou abrir, que já está tudo aqui na predicação, não? Já imprimi todo e está tudo aqui na predicação. Não, por suposto que não vou falar de Apocalipse, de exegésias de Apocalipse, explicar tudo, não é o principal da predicação. Na verdade, a predicação será dentro de todo mais textual, por mais que estou citando um outro texto, pero esse outro texto está trazendo a ideia principal de lo que quero dizer, que é o que nos ensina Jesus em sua oração, Mateus 6, são os dois textos base, para falar desse tema, que realmente esse tema, mais já que, vamos dizer, predicação temática, está falando de um tema assim, pero adentro realmente desses versículos de Mateus 6, pero quero ler Apocalipse 13 antes, porque Apocalipse 13 nos habla algo interessante. 13:18 diz assim: aqui há sabedoria, e ele que tem entendimento, quanto é número de la besta, pois é número de homem. Isso número é 666. Não importa um número agora, há que vou falar um pouco, não? A Bíblia tem vários números, não? Não é um livro de numerologia, há que muitos cristianos têm como uma horrível costume usar a Bíblia como um horóscopo, não? Abrir assim, pus o dedo cá, a ver aqui. Bueno, acá em minha Bíblia, como é de estúdio, não entrou em nada cá, entrou na introdução de Abacuque, não? Pero os irmãos abrem a Bíblia assim e põem o dedo. O que está dizendo Deus acá? A ver? Pero se levantou uma grande tempestade, Deus me está falando, não? Acá Rusto, caiu acá, Marcos 4:37, não? Não é para ser leída assim na Bíblia. A Bíblia é para agarrar, ler o livro, entender, buscar entender. Por suposto, no leite de congregar, de participar da escola bíblica, de manter em uma comunidade cristiana de fé, uno vai aprendendo, não vai entendendo, interiorizando o que a Bíblia nos diz. Agora, infelizmente, ele congregar hace mal quando essa igreja não está baseada no Evangelho de Deus realmente e na fiel interpretação da Bíblia. Pastor, como eu sei que vós aqui que tem ela posta? Não só o Jô tem uma posta mesmo. Pero não só o Jô, muitos outros pastores também. Não estou falando que estão todos malos, só o Jô estou certo, não. Glória a Deus, há muita igreja que está predicando o correto. Pero como vamos a saber? O próprio Jesus mesmo dijo. Eu vou saber que és o correto quando? Primeiramente, quando eu faço tudo com amor, segundo a essência de Cristo, e praticar. Quando começo a praticar esse evangelho, aí me dou conta de lo certo e do errado. Bueno, la bestia, nós outros já temos bastante interiorizado, que é nessa igreja cá, eu mesmo, como pastor, não é dado um estudo exaustivo, como é dado de outros livros, como Juan, como Hechos de los Apóstolos, Romanos, Sermão de la Montanha em Mateus, Marcos, que já hemos estudado exaustivamente. O que é exaustivamente? Versículo por versículo, comentando cada parte, e o Apocalipse já não é hecho, todavia. Pero, Apocalipse 13 diz que, se nós outros vemos no contexto, diz que essa besta, a primeira é a política, e a outra é a religião. E é desse tema que quero tocar hoje, por quê? Porque como foi
la introdução não, é o título de la predicação. Primeiro jo, segundo jo e terceiro jo. E sobre isso vou falar hoje, desse joísmo, não? Até pus aquela definição de joísmo, que não é uma definição, todavia, tão aceitada pela Real Academia Espanhola, que não está no dicionário de uma maneira tão explícita, pero diz que o joísmo é essa atitude centrada excessivamente em jo. Vamos exponer ele melhor. Por quê? Porque antes eu estava falando de quê? De la numerologia. Por que damos 666? Bueno, primeiro para entender assim rápido, que não posso falar de um texto sem falar de seu contexto, de sua exegese desse texto, assim ao menos um pouquinho. Os números que conhecemos, quais são? São os números, o quê? Como se chamam? Se acordam? Arábigos, porque vem de Arábia. Os árabes que inventaram, não, eles agarraram de los índios e, não sei se melhoraram, ou se não sei o que fizeram, pero quedaram eles como os donos de los algarismos. Por quê? Porque Pitágoras, quando pensava em número, ele não pensava no número 1, número 2, número 3. Por quê? Porque não existia. Pitágoras 300 anos antes de Cristo, e os números arábigos são 500 anos depois de Cristo. Ou seja, Pitágoras estava pensando em retas, por isso que é essa parte da matemática que estudamos, que habla das figuras geométricas, não é? Porque Pitágoras não estava pensando em número, simplesmente porque não existia número. Como ele vai pensar em número se não existia? Pero existia o conceito de uma boteja, 2 botejas, 3 botejas, não? Que vós está vendo aí que há 3 quantidades, de quantidade sim existia. E por que estou falando de tudo isso? Porque a numerologia bíblica, se bem que a Bíblia habla de números, não? 1, 3, 7, não? 4, 40, 10, são números, cada número tem del 1 ao 10 tem simbolismo, depois 40, não 100. Se bem que há simbolismos bíblicos e habla de números, inclusive a Bíblia tem um livro que se chama Números, não? Por suposto que o livro não se chama Números, o livro se chama Número porque foi traduzido de la Septuaginta. E la Septuaginta, o tipo que traduziu, disse: o que está falando esse livro? Não? Ele pôs o Gênesis no começo, por quê? Porque Gênesis quer dizer começo. Pero, no hebreu, na verdade, não tem esse nome, não? No hebreu não se chama Gênesis, se chama no princípio. Porque no hebreu não tem nome, se chama os primeiros nomes, o primeiro que está escrito no livro, aí é que se chama o nome do livro, não? E Êxodo não se chama Êxodo. Por que puseram Êxodo? Porque vem de grego, que quer dizer salida, e então seu tipo entendeu que esse livro está falando de la salida. O mesmo passou com números, esse livro está falando de números. Então, se a Bíblia apresenta muitos números, e às vezes nos confundimos e mesclamos o cristianismo de hoje, por isso quero sempre falar e ser uma crítica ao cristianismo errôneo, não? A essas igrejas que predicam algo errado e que nos arrebenta a nós outros, e isso se não tenemos cuidado, vai estar interceptado nessa igreja cá, em todas as igrejas. Eu não digo que a igreja fulana é mala, é totalmente mala, não digo, temos que ter cuidado para não estar baseados em quê? Em paganismo. Quando eu vou falar del diabo na escola bíblica, eu sempre hablo do mesmo. Nós outros, biblicamente, não temos tanto conteúdo que habla del diabo, porque a mesma Bíblia não habla del diabo tanto o quanto sabem os cristianos evangélicos, principalmente os pentecostais, não? Que amam a figura del diabo. Por que não a sabe? Porque a Bíblia não diz. E eles encontram tais argumentações e tais mitos em livros apócrifos, como Abacuque, Enoque, que o livro de Enoque tem uma importância, não? Eles encontram as figuras celestiais, de hostes celestiais, tal como o principado, potestade, todas essas dominações, em outros livros, não na mesma Bíblia. A Bíblia não diz isso definitivamente, definindo. Já habla, não mais. Diz, apareceu um principado, aí quem habla um pouquinho mais é Pablo, pero solo define essa hierarquia, vamos dizer, pero não diz que diabo, Satanás é Lucifer, que era não sei quem, e que caiu no dia tal, e que... Não, nós outros vamos buscando essa informação de alguma maneira, que
tampouco está mal. O que está mal é a fantasia, não? Então, vocês vêem nessa busca desenfrenada del hombre por saber a verdade, inclusive a filosofia, não? A amiga da sabedoria, uno quer saber o que é a verdade. Por isso, Jesus Cristo se manifestou como a verdade. Ele é a verdade. Por isso, ele diz: Eu sou o caminho. Por que ele diz: Eu sou o caminho? Porque os gregos, os filósofos, buscavam, Jodirre, cá na escola bíblica, estudando o livro de Lucas agora, não? Que Jodirre, se acordam? Alguns não se acordam no mais, porque há muitos que não vêm para a escola bíblica. Pastor, aproveite e passa a fatura. Jodirre, que Jesus nasceu justo, na era 0, não? Na era menos 200 até lá era 100, foi o boom, lá era 100 depois de Cristo, vamos dizer, menos 300 até 100 depois de Cristo, mais ou menos 400 anos, foi o boom, foi a era mais grande da filosofia, foi quando as ideias de Aristóteles, Platão e todas as escolas filosóficas de Tales, de Mileto, e todas as escolas filosóficas e pensamentos filosóficos estavam em muita abundância, crescendo muito. Por isso que Jesus já vai e habla tanto para judeus como para gregos, porque gregos era o pensamento e a civilização que existia a partir de judeus, os gentiles, se bem que não todos os gentiles eram gregos, pero era considerado a influência do grande Império Romano, que se tornou o Império Greco-Romano devido a que adotou o pensamento e a ideologia grega, não? O Império Romano, aonde Roma já vem de cultos e misticismos e culto ao imperador e vários deuses. Roma também tinha seu panteão, pero Grécia tinha muito mais estabelecido todas essas ideias de vida, de morte, de inferno, de um lugar de los mortos, não? De tempo, de Cronos, não? Então Jesus diz: Eu sou o caminho, ou seja, porque eles buscavam um caminho, buscavam um lugar por onde andar, não? Ele diz: Eu sou a verdade e eu sou a vida. Por quê? Porque eles também creiam que depois da morte, alguns creiam na teoria da aniquilação total, já morreu, já não está, já não há mais, para alguns filósofos já não existe, deixa de existir, e para outros eles pensavam: não, sim, existe. A alma já, que vai para um lugar de tormento, ou que tem que ser isso e esse rito para que não vaja. Por isso poniam moedas nos orros, não? Pagavam assim, um montão de paganismos, paganismos estes que a Igreja Católica, por exemplo, adotou, não? Adotou como seu costume, já que a Igreja Católica, qual o nome dela? Romana, não? Apostólica romana. Nós outros somos Igreja Católica também, pero católica apostólica, nada mais. Porque católico quer dizer universal, somos uma igreja solo de Cristo, universal, pero apostólica, porque cremos em la doutrina dos apóstolos. Pero não somos romanos, não estamos influenciados por doutrinas romanas, gregas. Eu estou falando nesse sentido cristiano, tá bem? Não é que nossa igreja, a igreja Betel é católica, não é nada disso não, eu estou falando no sentido de la palavra, que vocês entendam a etimologia de la palavra. Eu tenho que explicar bem que como estou gravando, que só vocês que estão aqui entendem e podem ter acesso a mim muito fácil de me perguntar. E uma pessoa que está escutando por YouTube, que só não entende bem, não? Católico quer dizer universal, só existe uma igreja de Cristo, que é o que? É a igreja universal, é a igreja bautista, é a igreja católica? Não é igrejas nomenclaturadas por associações de pessoas que puseram um nome, não. Jesus vem buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Aqueles lavados remidos na sangue de Cristo, aqueles que entenderam o Evangelho e o poder do Evangelho e vivem segundo o Evangelho. Deixa que Jesus atue por meio dele. A esse Jesus vindo buscar. Então, por que digo tudo isso? Porque as igrejas de hoje estão sendo influenciadas, por suposto, por todo esse paganismo que já vem sendo influenciado na Igreja Católica, que hemos, de certa maneira, no protestantismo, heredado essas figuras, como é a figura del diablo mitológica? Como é? O chavão com cuerno, não? Com a cola, vem te pinchar. Isso é uma figura mitológica, porque o diabo, na verdade, biblicamente, como é demonstrado? Ele diz que pode ser um ser de luz para enganar, ou seja, és o tipo que é bonito, que é atraente, que
E é sobre justamente isso que vou falar, o juísmo. Pero antes quero ler rapidamente a numerologia. Eu até pus um texto aqui que eu encontrei de numerologia. Para a numerologia, o significado do número 666, segundo acá, doutor Davi A. Philip, autor do livro completo de numerologia, ele diz, na verdade, não vou ler tudo acá, mas ele diz, na verdade, ele chega à conclusão que é um número bueno, que é tudo lo bem. Tudo ao revés que diz a palavra de Deus. Tudo ao revés que diz a palavra de Deus, diz a numerologia. Depois, se eu leio em off para vocês, ou não sei, se querem sacar uma foto, ou pongo no grupo, ou googleiem que já vai sair. Não? Diz que é um número que mantém um equilíbrio nas forças, e com ela humano, com ela outro. Pero não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que esse é aquele que vai estar alinhado de uma maneira religiosa com a outra besta política. E o que estamos passando no mundo hoje? O que estamos passando no mundo hoje, se não isso? Por que ganham presidentes no mundo, muitas delas vezes? Por ele apoio da igreja. Sempre foi assim. Como se constituiu o país de Argentina como república? É a república federativa, não Argentina? Sim, não? Como se constituiu a Argentina em sua república? Por aí, governo católico, sim ou não? E diferente do Brasil, que cambiou em sua constituição isso, que também foi assim que se montou, aonde o Brasil foi um pouco diferente, o próprio rei já estava cansado, o imperador português disse, não, vamos ser dissocar um país e deixar que os brasileiros se vajam solo. Praticamente foi assim, não? Que foi um pouco diferente de já, aonde que foi fundado também por catolicismo, até porque nessa época não existia universidade, não existia, as universidades estavam pensando em existir, mas não existia escola, a escola primária tem 100 anos, não mais, 100 e algo de anos, não? É algo relativamente novo, se bem que já existiam as universidades, mas quem podia ir? Só podia ir o rico, não? E só podia ir, e todas elas estavam avaladas pela igreja. Tanto é que na idade medieval a igreja forçou a que não se estude, e só alguns tinham conhecimento, e aqueles que vinham com algo raro eram considerados o que? Bruxo. Não? Apedreia, mata, esse daí queima, porque vindo com uma coisa diferente. E tantas pessoas que saíam a ser um bem para a humanidade nessa época não puderam nascer, porque creiam que eram bruxos. Por que digo tudo isso? Porque em nossos dias de hoje, estamos repetindo processos. Quando estudamos a história, vemos que repetimos processos. E o cristianismo, Jesus Cristo vindo para nos libertar de tudo isso, para que nós outros não aceitemos as 666. O 666, na verdade, é número de homem, porque no próprio texto diz, pois és número de homem, Apocalipse 13, 18. Por suposto que esse é um versículo difícil de interpretação, que discordam nos teólogos entre si, na verdade que sim, pero expressa o que estamos vivendo hoje, primeiro Jô, segundo Jô e terceiro Jô, de todas as maneiras, e é nisso que quero centrar a predicação de hoje. Pero antes, vou ler nada mais, eu pus o dicto acá de dois comentaristas mais, para que dá mais bonitita, não? mais gordita a predicação, llena de coisas lindas. Os que entendem que a primeira besta significa uma potência mundial, tomam a segunda também como poder perseguidor e usurpador que atua com o disfarce de religião e de la caridade hacia as almas de los hombres. Dijo Matthew Henry, agarrei um pedacito no mais de seu comentário, que isso é solamente para reforçar a ideia a qual eu estou aplicando nessa interpretação. Número 6, agora eu estou lendo outro, equivale a 7 menos 1. 7 simboliza o completo. De onde está o versículo que diz isso, pastor? Não há um versículo na Bíblia que diz isso diretamente. Pero por observação, teologicamente, nós outros entendemos. Deus isso, não, em 7 dias
em 6 dias é imundo e no 7º ele descansou. 7 representa a perfeição de Deus, um número perfeito, e por outros versículos mais, a qual não vou quedar citando acá, para não perder tempo. Pois simboliza lo incompleto, el 6. Lo humano, el fracasso. El 666 significa puro fracasso. Por ser humano, cristiano sábio e entendido pode ver, por meio do simbolismo deste número, que toda a oposição humana à causa de Cristo está destinada a fracasso completo. Sabendo isto, não se deixará enganar por las reclamações mentirosas de la mundanidade. Cristo é rei e não César. Basicamente era isso que estava querendo dizer. O número 666 é atribuído a Nerón, inclusive o nome dele, porque, eu dije todo de los arábigos, não, de los números arábigos, dizendo que nasceu 500 anos depois, mais ou menos, de Cristo, e isso acá estamos falando do ano, Apocalipse foi escrito aí ano 60 e algo, 70, 80, como 80 no máximo. Estamos falando de um imperador romano, porque nessa época, as letras, como existem os números romanos que conhecemos, os hebreus não, usava também el alefato, que é o abecedário de hebreu, com letras para simbolizar números. Por isso que na Bíblia às vezes está escrito algo que não é esse algo que está escrito, simboliza números. O mesmo passa com o grego. O grego usava as próprias letras como símbolos de los números, claro, porque ao não ter estes números que temos nós outros, essas simbolizações gráficas de número, não? Um assim, o 2 assim, o 3 assim, eles usavam as letras, tal como assim os romanos, que na verdade usava a letra também, não? Se acordam dos números romanos? Bueno, não vamos quedar cá estudando sobre. Então, vocês, é muito fácil quando nós outros vemos algo muito claro, 666 é o número da besta, aí quedamos com medo, aí não queremos tocar, aí não queremos. Aí categorizamos isso, configuramos isso como é del mundo, não? Pero el diablo, ele é sutil. Por isso Pedro não, Santiago, eu sempre cito, não, em meu ouvido, Santiago, não ignoreis os ardilhos. Não, isso dijo Pedro, não, Santiago dijo, está ao redor aí, bramando como leão, e estava pensando, buscando quem pode devorar. Não ignoreis os ardilhos, ou seja, ele tem mecanismos. E o que o diabo faz? No outro dia, falando dele, não disse que é um psicólogo, é o maior psicólogo que há, não? Não, por suposto, depois de Jesus, que Jesus é o maior de grande, é o padre de todo, sabe todas as coisas. Pero o diabo, por ser um ser milenar, ele está acostumado com a humanidade. E qual foi, em Gênesis 3, a promessa e a maldição do diabo? A maldição do diabo, da serpente, dada à serpente, foi que rastejara e que se alimentara de quê? Del polvo que hacen os humanos. A serpente animal não é o diabo. A serpente é um animal, como o perro, como o gato. Nós outros amamos, meu perrito, amamos o perrito, não? E a serpente odiamos. Pela serpente é um animal. Por suposto, não digo acá, não quer de abraçando uma serpente, uma boa que vai te apertar, não? Por suposto, é um animal que selvagem tem que estar na selva, não pode estar com nós outros. Pela serpente tem que ser respeitada como respeitamos o leão. O leão é Jesus. Não, Jesus não é um leão, não é um animal. As comparações são metáforas, são imagens que usa. Leão no sentido de potência, de brabo, não? Até porque o leão não é o animal mais forte que há na savana, não é o animal mais forte. O elefante lo mata, assim, rugando, lo mata o leão. Simplesmente, o elefante é o animal mais forte, não? Pero esses são simbolismos. Então, o que está falando aí metaforicamente, em Gênesis 3, não é que a serpente vai estar, porque a serpente tinha pata e Jesus cortou as patitas da serpente por quem ganhou Eva. Não, tudo isso é uma história para poder hacer-nos nós outros entender. Não é literal nesse sentido, é literal que ocorreu,
pero não literal no sentido de que, cortou a patita da serpente, não. O que quero dizer é que a serpente compara o diabo à serpente, por quê? Porque eram animais sagaz, não? Que consegue ver, interpretar e rápido entender as coisas, e inclusive tem uma das velocidades mais grandes que há no mundo animal, não? Só lo perde para el gato. El gato me parece que é o que tem a velocidade mais rápida de reação, não? Tempo de reação delante de algo. O gato é incrível. E a serpente, por isso usa a serpente como comparação, até porque era o animal cotidiano deles. Pensar que se for a nós, quizá Deus usaria o gato, que o animal mais perigoso em la cidade é os gatos, para matar a fauna, não? Para caçar outros animais. Isso quem diz segundo os biólogos, tá bem? Eu não tenho autoridade para falar sobre esse tema. Amo também os gatitos, amo todos os animais, não odio nenhum animal. Pero, o que está querendo dizer Deus é que o diabo ele está se alimentando de mim e de vós, de la nossa construção humana. Eu digo de mim e de vós quando nós outros estamos fazendo construção humana. Construção humana é construção mundana. Nós outros somos espirituais, pois somos seres humanos que habitamos no planeta Terra, em Argentina, tudo isso. Temos corpo, somos bios também, temos corpo. Pero o que está falando é Senhor, por meio que a serpente já vai se alimentando do povo humano, até que vai passar. Que está escrito já em Gênesis 3, a promessa. Vai vir um que vai pisar, não? Que aún assim a serpente morde o calcanhar, ele talão, pero ele pisa e mata. E aí está falando de Jesus, e está sendo comparação. Depois Pablo explica isso bem, falando do primeiro Adão, do segundo Adão e tudo mais, dessa série toda, dessa imagem toda que nos planteia o Senhor, se resolve bem, depois Pablo explicando. Se acordam desse passagem? Que diz aí primeiro Adão, segundo Adão? Está em Romano, não? Romanos ou Gálatas? Não me acordo bem. Bueno, depois vocês googleiem aí, ou me pida no final que eu dou para vocês. Pero vamos falar um pouco do joísmo, que é o tema principal da predicação, já que é primeiro jo, segundo jo e terceiro jo. E já estou terminando. Falamos sobre isso, porque já hemos entendido todo o que quero dizer. É que o diabo está se alimentando de nossa construção humana e que se nós outros nos construímos humanamente, vamos quedar sendo-se uno com a bestia. Pero eu disse que tem outro versículo, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 10, aí é o texto que habla de la oração do Padre Nosso, e del venga tu reino, que é só essa parte que jogarei, venga tu reino, haga-se tu voluntad. Esse haga-se tu voluntad é contrário ao título da predicação. A predicação habla primeiro jo, segundo jo, terceiro jo, que se alinha isso com a bestia, por isso que li Apocalipse 13. E é justamente isso que não devemos ser, e é justamente isso que está sendo predicado nas igrejas hoje. O que está sendo predicado nas igrejas hoje? Não, Deus te vai bendecer, por suposto que isso é uma verdade. Te chamou para ser cabeça, não cola, mal nenhum não chegará à tua tenda, enfermidade, nenhum problema, e prosperidades e prosperidade. Que se bem que são verdades bíblicas, pero verdades bíblicas usadas de uma maneira mal intencionada, porque ao final, para que tudo isso passe, que vai ter que ser? Põe muita plata cá, não? Que é o que os tipos predica, para poder sejar essa palavra, esse acto profético, que eles vivem de actos proféticos em actos proféticos. E tudo isso, na verdade, tem que ver com o egocentrismo, com o joísmo, que é uma atitude, agora sim vou ler acá, centrada excessivamente em jo, onde a pessoa prioriza seus desejos, opiniões e necessidades, a menudo ignorando as perspectivas ajenas, ou seja, eu penso só em mim, ignorando meu redor. Meu redor tem minha mulher, tem minha filha, minha família. Eu posso tomar uma decisão sem pensar no outro? Quanto mais quando eu estou insertado. Querer tomar decisões sola, aún assim um homem, isso poderíamos falar de sociologia, não? Antropologia, o homem é um ser social e nunca pode tomar uma decisão sola, porque quando eu tomo uma decisão sola minha, eu estou influenciando a outra pessoa que está ao redor meu. Sim,
Sim ou sim. Não? Por exemplo, um tipo decide, eu quero roubar. Aí ele encontra a mim, quer roubar a mim. A decisão dele não influenciou a mim, meu comportamento e não prejudicou a mim? Não? Por mais que ele elija outro. Sim, nossa decisão, boa ou mala, sempre vai, porque vai ocorrer algo ao nosso redor, porque estamos insertados em uma sociedade. Eu não posso tomar a decisão que quero, porque tenho mulher, tenho irra. Não é irra, digo, não, irros. Tenho um irro que é irra, que é de sexo feminino. Então você não pode. Então o joísmo não pode ocorrer em minha vida, porque o joísmo vai ser parte do 666, da bestia, da dominação desse mundo. Pero é justamente isso que nos passa todos os dias, que a nós outros, não? Como está dizendo aqui, a menudo ignorando as perspectivas ajenas, se manifesta como uma forma de egocentrismo, narcisismo, evidenciada ao monopolizar conversações e priorizar o benefício próprio. Não, eu só hablo de mim, só do que vai me dar proveito, eu nunca escuto, se associa com a falta de empatia e uma alta necessidade de validação. Nunca na história da humanidade hemos vivido uma época tão narcisista como a de hoje. Depois que foi criado, aí, principalmente em período pós-guerra, foi ampliado, não, essa parte do humanismo, não, aunque essa é uma ideia de antes, bem antes da guerra, quase 100 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Eu me refiro à Segunda Guerra Mundial, 37 ao 45, disso me refiro. Na própria arte, não, na pintura, na música, começou o humanismo, a parte de centrar o humano como foco e centro de todo. E nós outros nos tornamos pessoas egoístas cada vez mais. E isso vai produzindo patologia, um narcisismo que daqui a pouco já termina em psicopatia. Nunca vimos tantas pessoas. Vós habla, hermanos, se vocês escutam a tele, e eu sei que sim, pero se vocês começam a mirar a tele, porque o cristiano ele pode ser todo, pero com a mente de Cristo. Se vocês começam a mirar a tele com os olhos de Cristo, vão haver, é incrível os programas, principalmente de divertimento. Eu digo de divertimento porque é onde queda mais explícito é ser humanos, que deveria ser humus, que na verdade não é humus, que na verdade não é humano. Esse ser extraterrestre que somos agora. Eu digo extraterrestre porque não é esse humus. A definição do humano é algo bueno, é algo humilde. Humus, humano, vem de humus, que é a mesma raiz para humilde, que é o que deveríamos ser, porque somos o quê? Quando morimos, o que passa? Alguém acaba a olhar perfume francês? Não, a hora está de moda. Como é que é? Os perfumes? Los árabes. Que já viu como é fabricado, não? Depois eu pongo um videozinho aí para vocês aí. Alguém acá olha perfume árabe quando morir? Hermano, empezamos a olhar mal quando morimos. Todos nós outros. É rubio de olhos celeste e aquele mar negro, color de terra. Todos vamos quedar igual. Se agarramos uma calaveira, não, um esqueleto daqui a 100 anos, podemos dizer se era homem ou mulher. Isso podemos dizer, a ideologia de gênero se mata, não? Porque podemos dizer por a gravidade da pelvis, por o maxilar e tudo mais, algumas anatomias humanas. Mas não poderíamos dizer se ele era negro ou branco, há um que por ADN não logram aí mais ou menos saber de que região era. Pero não podemos saber, pero podemos saber se era homem ou mulher, e todos somos iguais. Todos somos iguais. E por que tanta, não? Esse joísmo, esse egocentrismo? Porque quando actuamos dessa maneira e nos vestimos dessa identidade, de pensar só em nós outros, sabe o que loucura? Já estou entrando em calor, cá terrível, né? Ocorre que, vocês não têm calor, não? Eu estou vendo que tem alguns irmãos aí brilhando, então se é a luz de Cristo mesmo. Já estou com um recalor cá na frente. E o que eu digo, quando estamos só pensando nisso,
em nós outros, e nós outros, e nós outros, o que ocorre é que nos hacemos uno com a bestia. Isso poderia dizer, essa é a marca da bestia na humanidade. Por suposto que pode ser, não vamos discutir sobre Apocalipse agora, a marca da bestia, pero esse é uma característica da bestia, é pensar só em si, e nunca pensar no outro. Qual os problemas principais de relações humanas, principalmente no lugar e instituições, ou escola, ou governo, ou política, ou como é que é, trabalho. Qual o principal problema? É eu querer ser menos, e que o outro haga mais por mim. Ora, por que eu tenho que ser menos que a lua? Por que tenho que, não? Por que tenho que pensar só em mim? Então, esse egoísmo me hace uno com o diabo. Isso não devemos ser. Aí cheguei no ápice da mensagem e aí termino. Porque é isso a mensagem de Jesus para nossas vidas hoje. O venga, aí repetimos o texto de Mateus 6, venga tu reino. Qual o reino o reino de Jesus é o quê? É o que predica o reino agora? É o que predica a prosperidade? Que o pastor tem que andar numa caminhoneta? Mano, João, então você está no inferno, destinado ao inferno, porque o Donita tá já vai cumprir anos. O Jodir é o tipo que está reglando, já vai cumprir anos. Daqui a pouco vamos ser o cumprimento, vou levar uma torta para ser o cumprimento. Bueno, como tem que andar os pastores? Tem que ter mais plata que todos, tem que viajar, não? Para vários lugares. É isso que estão predicando hoje, que o cristiano tem que ser o mais próspero, o mais bendezido nesse sentido, e bendição. Na verdade, que o cristiano tem que ser o mais bendezido mesmo. Pero a bendição não tem nada a ver com ter plata, com ter muitos recursos, não tem nada a ver com isso. A bendição tem que entender o reino de Deus, que o próprio Jesus nos explica. Meu reino não é comida nem bebida. Já saca todo lo humano. Porque o humano que é todo lo humano? Se define que é comida e bebida, não é entretenimento. Meu reino é paz, justiça, amor, fidelidade. A justiça hoje, cristianos que se gozam de cada... que eu não vou nem nombrar cá e nem vou dar exemplos, porque que sabe, vós também te gozaste e pus um me gusta já, não? Pero que está mal, não? Porque o que é a justiça? É eu ser justiça com minhas próprias mãos? Eu não vou nem dar, estou querendo dar, não o detalhe, eu não vou dar o detalhe, não. Estou querendo dar exemplo, mas eu não vou dar exemplo nenhum, que pode dar mais. Então, como ir de encontro a tudo isso, esse egoísmo? Por suposto, deixando que venha o reino do Senhor Jesus, sendo a vontade dele, que haga a vontade dele, não a minha, não? É trabalhar para desarrojar dentro de mim o quê? A capacidade de escutar. Todos os irmãos que eu estou vendo, é incrível. Todos têm duas orelhas. Um é mais grande, outro é mais tica, mas todos têm duas orelhas. Mas eu não estou vendo nenhum irmão com duas bocas cá. Não? Há um que Antonella tem a capacidade de... já só tem uma boca, pero... Nós outros temos uma boca e duas orelhas. Por que temos uma boca e duas orelhas? Porque temos que escutar mais o outro. E queremos falar. E não quero viajar para meu irmão Santiago, que ele habla da língua, que se raca. Quero terminar com isso. E é isso que temos que fazer. Desenvolver essa capacidade de escutar, essa empatia, poner no lugar do outro. Aunque isso é muito difícil, não? Essa humildade para reconhecer que há coisas que eu não sei fazer. Há coisas que vocês fazem cá, que eu não sei fazer. Como também há coisas que eu hago, que vocês não sabem fazer. E que sabe, por mais que se esforce, nunca vai poder. Porque eu estou dotado dessa capacidade que o outro não tem. E isso é maravilhoso. Porque é a capacidade que vocês têm que eu não tenho. Por isso somos um corpo, por isso somos irmãos em Cristo. E por isso somos uma família, um corpo em Cristo. Porque o corpo, cada órgão tem uma função. A orelha não está bombeando o sangue para meu corpo. Pero se eu não tenho orelha, vai quedar difícil aí para a audição e para... Não pode nem usar anteorro, não, imagina. Vai ter que atar os anteorros se não tem as orelhas. Tudo é importante para nosso corpo.
cada pequeno órgão não é importante. E o que temos que fazer é volver-se à cruz, volver-se a Jesus. E porque quando volvemos à cruz, volvemos a Jesus, a seu sacrifício, nós outros nos damos conta do quão pecador que somos e o quão necessário, né, é a redenção, tão necessitados estamos da redenção de Deus. E aí não vamos a cair no 666, primeiro Jô, segundo Jô e terceiro Jô, porque eu vou a preferir dar que receber, eu vou preferir a perdonar que a irar-se, vou a preferir amar que odiar, vou preferir entender o outro, vou preferir entender que é tempo de juntar, é tempo de separar, é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar, é tempo de sorrir, é tempo de chorar, é tempo de guerra, é tempo de paz. Eu vou entender que o reino de Deus vem com todo o que engloba Deus dentro de nós outros. Então, se vamos orar e que essa palavra, que o principal que Jesus nos ensina é ser equilibrados em Ele, sensatos, não? Ter esse autoconhecimento de si em Ele, porque Ele me reflete como eu tenho que ser, que isso seja aplicado em nossas vidas. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça, Senhor, e te rogamos, Senhor, que esse conhecimento que tenhamos em Ti, que podamos pôr em prática, queremos praticar isso, esperando em Ti, sendo Tua vontade, sabendo que Tu, Senhor, és aquele que ha empeçado essa obra magnífica e maravilhosa em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós outros, Senhor, porque todavia somos muito débeis e muito desesperados em nossas ações e às vezes nos assemelhando tanto à la bestia. Queremos matar essa bestia dentro de nós outros e ganhar esse humus, essa humildade tuja. Só queremos te dar glória e graça nessa manhã por essa palavra ministrada a nossos corações. Glória seja dada a tu nome.